Muito bem. Continuemos em pé. Vamos ler um texto na palavra de Deus. Deus continue abençoando nosso pastor, sempre com este cuidado, com este zelo, com a igreja do Senhor, com todos nós que aqui estamos, com o ministério da igreja. Que Deus continue abençoando e ajudando o nosso pastor e toda a sua família. Vamos ler um texto no livro de Êxodo, capítulo 13. Capítulo 13 de Êxodo. Versículo 20 e versículo 21. Êxodo 13, versículo 20 e o versículo 21, que nos diz assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante deles, ou de diante da face do seu povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quem diz amém? Amém. Muito bem. Podem sentar, meus irmãos. Nós queremos, em continuação, agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos aqui esta noite para cooperar com o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos. Queremos agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso pastor pela sua confiança, também a sua esposa, nossa coordenadora estadual, irmã Iraci, e toda a família do nosso pastor, a diretoria da igreja, a diretoria da convenção. Também louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Libna Bonfim, que ali está, que tem caminhado e me ajudado na peleja do Evangelho há mais de 30 anos. Louvar a Deus pela área ali de Desterro, todos os meus irmãos, minhas irmãs, lideranças, obreiros, que se esforçaram neste dia para estarem aqui, para atender a convocação do nosso pastor, para este trabalho de ensino da palavra de Deus. A todos os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, pastores, evangelistas, presbíteros, que Deus continue abençoando. Como também a todas as caravanas que vieram, que atenderam a escala do nosso pastor para estarem aqui no culto de ensino da palavra de Deus. Então, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos trazer uma reflexão nesse texto para todos nós. E rogo as orações da igreja para que possamos transmitir a porção que o nosso Deus tem colocado em nossos corações para compartilhar com a igreja do Senhor. O texto lido, meus irmãos, relata o início, relata o começo da caminhada do povo de Israel, do povo judeu, que depois de um período de aproximadamente 430 anos, cativos ali no Egito, eles são libertos através de Moisés, que é enviado por Deus para sair com o povo, com a herança do Senhor, ali daquele país.
juntamente com Arão, seu irmão, e depois de muitos encontros com o Faraó, com o rei do Egito, ele libera o povo de Deus para sair. E no texto que nós lemos, eles estão saindo do Egito. Primeiro eles saem da cidade de Ramsés, eles chegam a Sucote, e depois de Sucote eles vão até a cidade de Etã, esta cidade que fazia fronteira com o deserto. Quando nós falamos da saída do povo de Israel do Egito, e quando paramos para olhar e analisar à luz da Bíblia, da palavra do Senhor, nós vamos observar que foi uma grande multidão que saiu do Egito. O texto em Êxodo capítulo 12, versículo 37, a Bíblia vai nos informar que havia cerca de 600 mil homens. O texto vai nos dizer que cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Para os irmãos terem uma ideia, no censo feito no ano de 2023, a cidade de Aracaju, em Sergipe, é uma cidade que mora nessa cidade cerca de 600 mil pessoas. Então, quando a gente olha para o texto, nós vamos olhar que é uma grande multidão que está saindo do país do Egito. Uma cidade do tamanho de Aracaju está saindo para ir em direção à terra de Canaã, prometida por Deus a eles. A terra que Deus havia dito que era uma terra boa, larga, e uma terra que emanava leite e mel. E o povo sai, liderado por Moisés, e começa a trajetória, começa a caminhada. E exatamente sobre esta caminhada, sobre essa trajetória, saindo do Egito até a entrada em Canaã, que vai durar cerca de exatos 40 anos. E esta caminhada do povo judeu, do povo de Israel, que está registrado na Bíblia Sagrada, ela aponta para nós muitas lições espirituais. Nós, como igreja da Nova Aliança, nós aprendemos na trajetória de Israel até chegar à terra prometida. Nós vamos extrair dessa caminhada muitas e preciosas lições. É a caminhada da fé, é a caminhada espiritual, é a caminhada com Deus. Aquela que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer e vai falar dessa caminhada como uma corrida. Corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, firmemente, autor e consumador da nossa fé. Então os hebreus não ficaram muito tempo na cidade de Etã, dali eles saem, Deus direciona, eles vão para outra cidade, o capítulo 14, versículo 1 e 2, os irmãos vão observar isto. Mas o que sabemos é que eles começam agora a sair, uma grande multidão, formada por idosos, formada por homens, mulheres, formada por jovens, formada por adolescentes, formada também por crianças. Os irmãos se lembram que quando Moisés estava naquele embate com o Faraó, teve um momento em que o Faraó disse: Moisés, olha, você pode sair, você pode levar o povo, pode levar a nação,
mas as crianças, elas irão ficar aqui no Egito. Moisés olhou para ele e disse: olha, não vai ficar aqui nem uma unha. Vai sair criança, vai sair adolescente, vai sair jovens, vai sair senhoras, vai sair senhores, vai sair ancião, porque Deus nos fez saber que o seu povo vai sair do Egito para adorá-lo no deserto e possuir a terra que emana leite e mel. Não vai ficar ninguém. Então a caminhada que inicia-se e que vai perdurar por um período de 40 anos, é uma caminhada marcada por 3 coisas que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor esta noite. Primeiro, é uma caminhada marcada por adversidades. Uma caminhada de 40 anos que é marcada por adversidades. E quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Número, o livro de Deuteronômio e os livros históricos, nós vamos perceber isto. Está lá nos textos mostrando que foi uma caminhada marcada por adversidade. Mas também, em segundo lugar, foi uma caminhada marcada pela presença constante e permanente do Deus que os tirou da terra do Egito. Em terceiro lugar, foi uma caminhada marcada pelo cuidado e pela provisão divina com relação ao povo que ele estava conduzindo à terra prometida. Então a caminhada espiritual de Israel, ela é marcada por adversidades, é marcada por lutas, é marcada por conflitos, é marcada por dificuldades, é marcada por aborrecimentos, é marcada por contrariedades, é marcada por murmurações, é marcada por oposições. Esse é o quadro da realidade vivenciada durante 40 anos pela nação de Israel. É obstáculos, é dificuldades, é aborrecimentos, é oposições, é perseguições, não é? É contrariedades, é luta, é guerra. E quando nós olhamos para a caminhada que Deus tem colocado cada um de nós que aqui estamos nesta noite, nós sabemos que não vai faltar na sua caminhada dificuldade, não vai faltar na sua caminhada aborrecimentos, não vai faltar na sua caminhada contrariedades, não vai faltar na sua caminhada oposições, não vai faltar na sua caminhada obstáculos, não vai faltar na sua caminhada lutas, não vai faltar na sua caminhada guerras, mas não vai faltar na sua caminhada a presença de Deus, não vai faltar na sua caminhada a provisão de Deus, porque o Deus de Israel lá de trás é o Deus da igreja de Abreu e Lima, é o Deus da igreja que vai morar nos céus. É o mesmo Deus conduzindo o seu povo na caminhada até chegar em Canaã celestial. Quantos dizem amém? Então a primeira experiência que Israel passa está no capítulo 14, versículo 8 e 9. É uma experiência muito dolorosa para a nação de Israel. O texto vai nos informar que os egípcios, junto com Faraó, com todos os cavalos, carros de guerra, saíram em perseguição aos israelitas. Faraó libera o povo, Moisés sai com o povo, uma multidão. Os irmãos sabem que eles não saíram apressadamente, correndo, eles saíram caminhando, andando. E a Bíblia vai nos informar que Faraó decidiu perseguir os filhos de Israel. E quando os filhos de Israel percebem que Faraó está se aproximando com os seus exércitos, com seus carros, com seus cavaleiros, agora imagine uma multidão de 600 mil pessoas, mulheres,
crianças, adolescentes, e eles começam a olhar na sua retaguarda, e vem um exército furioso para persegui-los, maltratá-los. O texto vai nos informar que eles temeram, eles se assustaram, eles ficaram com medo. E que decisão eles tomaram? O texto vai nos informar que eles clamaram a Deus. E quando eles clamam a Deus, Moisés, o líder, também clama a Deus. Quando Moisés dobra os joelhos e clama a Deus e coloca toda essa situação diante de Deus, Deus ouve a oração de Moisés, escuta a oração de Moisés. E sabe o que é que Deus diz para Moisés? Moisés, por que tu clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Olha, irmão, quando nós escutamos essa expressão, diz aos filhos de Israel que marche, avance, caminhe, é a mensagem de Deus para os filhos de Israel. Mas diante dos filhos de Israel não estava somente o caminho. Diante dos filhos de Israel, irmã Rosa, agora estava o mar vermelho. E quando a gente lê sobre o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, Champlin, que é um comentador da Bíblia também, no seu livro de teologia, filosofia e Bíblia, ele vai informar que o Mar Vermelho não é chamado de Mar Vermelho por causa das suas águas, não por causa das suas águas, mas por causa dos arrecifes, as cores que predominavam, por isso chamava de Mar Vermelho. Um estudioso oceânico de Jerusalém, de uma universidade hebraica de Jerusalém, ele vai informar, e ele vai dizer, no seu comentário, nos seus estudos, ele vai dizer, meus irmãos, que o Mar Vermelho, a profundidade média do Mar Vermelho, também chamado de Mar do Egito, tinha lugares ali na travessia que a profundidade era cerca de 500 metros de profundidade. Tinha lugares, quando ia avançando no mar, que chegava a 900 metros de profundidade. Nos lugares mais profundos, diz esse estudioso oceânico, que o Mar Vermelho chegava a uma profundidade de 1.800 metros. Agora imagine um mar diante do povo, 500 metros de profundidade, 900 metros, 1.850 metros, e a mensagem de Moisés para o povo é: diz aos filhos de Israel que marche. Agora imagine você com a sua criança, e Moisés dizendo: olhe, a ordem de Deus é para marchar em direção ao mar. Imagine você com uma pessoa idosa na família, e Moisés gritando lá: Deus mandou dizer a vocês que é para marchar em direção ao mar. A estrada, irmão, não estava aberta ainda, o caminho não estava aberto ainda, o mar era profundo, o desafio era grande, a perseguição era grande, o exército era grande, Faraó era grande, mas maior do que o exército, maior do que a perseguição, maior do que o mar, era o Deus que estava dizendo: diz ao povo de Israel que mar. Olha, irmão, às vezes quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando, digo, meu Deus, eu acho que teve gente ali no meio dessas 600 mil pessoas que olhou para Moisés, olhou para o mar, olhou para Faraó e disse assim: acho que Moisés está ficando meio coisa. E é tanto que a Bíblia, sabe o que é que a Bíblia diz no capítulo 14? A Bíblia vai nos dizer que o filho de Israel diz assim para Moisés: ô Moisés, nós não dissemos a você, Moisés, que não era para a gente sair do Egito, Moisés? Como é que tu nos tira do Egito, Moisés, para nós morrermos aqui nesse lugar, Moisés? Nós vamos morrer. E Moisés dizendo, repetindo: Deus mandou dizer que é para marchar, é para ir em frente,
é para continuar, é para caminhar, não é para parar, vamos caminhar. Aí Deus disse a Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Aí Moisés vai dizer a Deus: Deus, eu tenho uma vara. Pode dar glória para Jesus, mas é motivo de a gente se alegrar mesmo. Pode se alegrar. Eu tenho uma vara. Aí Deus diz: levanta a tua mão, levanta a vara, toca no mar, fende o mar. O texto sagrado diz que Moisés tocou com a vara no mar. E quando Moisés tocou com a vara, o texto vai dizer no capítulo 15, que Deus soprou do céu com as suas narinas um vento, e o vento foi em direção ao mar, abriu o mar vermelho, foi se abrindo, 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 abrindo. E o texto sagrado diz que o mar foi dividido em duas partes, e o salmista no Salmo 78, versículo 13, relatando esse fato que aconteceu com os filhos de Israel, ele diz assim, ele diz que Deus dividiu o mar para que os filhos de Israel pudessem passar. Agora vê o que ele diz: fez a água se levantar. Olha o que Deus fez: fez a água se levantar como uma parede. Eu vou dizer novamente: quando Deus soprou, Ele fez a água do mar se abrir e se levantar como uma parede. Agora vocês venham, vamos imaginar comigo um lugar em que tinha uma profundidade de 400 metros de profundidade. Imagina uma parede levantando 400 metros de parede. Imagina mais adiante 800 metros de profundidade, outra parede de 800 metros surgindo. Imagina mais adiante 1850 no lugar mais profundo, e a parede subindo, 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 subindo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os filhos de Israel passaram com o pé enxuto, com a terra seca, pisando. E eles caminhando, e Moisés dizendo: é para marchar, bora, a ordem de Deus é para avançar, vamos marchando, vamos marchando, vamos marchando. E eu imagino os pais dizendo para o filho: bora meu filho, o mar se abriu, vamos embora. As mulheres: vamos mulher, vamos embora. Deus abriu o mar, vamos embora. E eles caminhando, 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 e Faraó perseguindo, e Faraó correndo, e o povo passando. Quando chegou do outro lado, aí Deus disse a Moisés: Moisés, o caminho que eu abri é só para o meu povo. Vou dizer de novo: o caminho que eu abri, Moisés, é só para o meu povo. Tem alguém estranho aí querendo passar no caminho, Moisés? O caminho é para o meu povo, o caminho é para a minha igreja. Toca novamente, Moisés, nas águas. Aí Moisés, pá. Olha as paredes de 400 metros de altura descendo. Olha as paredes de 800 metros descendo. Olha as paredes de 1.800 metros descendo, fechando, 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 fechando. Chega do outro lado, todos nós conhecemos a história. Quando chega do outro lado, capítulo 15, a Bíblia diz que Moisés reuniu os anciãos e cantou. É o primeiro cântico registrado na Bíblia Sagrada. Há muitos cânticos registrados na Bíblia, mas esse cântico do capítulo 15 de Êxodo é o primeiro cântico registrado. Diz que Miriam convida as irmãs, não é? Convida as irmãs, e Miriam também vai cantar, vai louvar a Deus, vai agradecer a Deus. Viram o milagre,
E eles continuam. Quando nós chegamos no Novo Testamento, falando à igreja, quando Jesus chama os seus discípulos para caminharem com Ele, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é bem claro com seus discípulos, é bem transparente com seus discípulos, e Ele vai dizer logo aos seus discípulos: olhe, no mundo vocês terão, no mundo tereis, João 16:33. Depois Jesus vai olhar para os seus discípulos novamente, para aqueles que estavam lhe seguindo, e disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Depois Jesus vai dizer aos seus discípulos: vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem, quando vos afrontarem, quando vos caluniarem, quando vos atacarem, quando provocarem vocês, quando perseguirem vocês, quando mentirem e disserem todo o mal contra vocês, vocês serão bem-aventurados. Quando isso acontecer, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus olha para eles novamente e diz: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. As dificuldades, elas são uma realidade na vida e na caminhada do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como também no Novo Testamento. As dificuldades da caminhada, é interessante que elas se colocam diante do povo de Deus, mas elas se colocam com um propósito, elas não vêm de forma aleatória. As dificuldades, as lutas, as guerras, as aflições, os combates, as pelejas, as oposições, tudo é colocado diante do povo de Deus com um propósito definido por Deus, com um objetivo definido por Deus, com uma finalidade determinada por Deus, com uma intenção de Deus para aquela situação. Em primeiro lugar, essas dificuldades, elas são colocadas para ensinar o povo. Deus, Ele é o maior pedagogo que nós possamos imaginar. Ele usa as situações para que possa ensinar o seu povo, para que possa fazer o seu povo crescer, amadurecer espiritualmente, para que o povo possa entender, compreender que a caminhada com Ele, que a caminhada espiritual, que a caminhada cristã, ela é marcada por adversidades. O texto sagrado diz no Salmo 119, versículo 31, o sofrimento para mim foi bom, pois me ensinou. Veja que as dificuldades aqui, veja que as lutas aqui, elas são uma forma pedagógica de Deus instruir e de Deus ensinar o seu povo. As dificuldades que a igreja, que nós como crentes enfrentamos, é uma forma, é uma maneira, é um método de Deus nos ensinar e nos amadurecer na fé. As dificuldades que vão surgir na sua caminhada e que têm surgido na sua caminhada, minha irmã e meu irmão, essas dificuldades que vêm, que surgem, que se levantam, às vezes de forma inesperada, às vezes sem você esperar, sem projetar, sem imaginar, e de repente a dificuldade, ela se levanta. Mas quando a dificuldade, ela se levanta, como eu estou colocando aqui à luz da Bíblia, ela vem com um propósito determinado, definido pelo próprio Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que as dificuldades, as lutas, as nossas provações na nossa caminhada cristã, elas estão muito distantes, elas estão muito longe de se comparar com a glória que há de se revelar na vida de cada um de nós. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 28, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: tenho por certo isto mesmo, que as dificuldades desse tempo presente não são para se comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Escute isso. As perseguições na nossa vida, a dificuldade, ela vem primeiro. No texto que Paulo diz, as aflições, os sofrimentos, as guerras, as lutas, as oposições deste tempo, desta caminhada, enquanto nós estamos aqui, esse tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Primeiro as perseguições, as lutas, depois a glória. Primeiro os conflitos, as guerras, depois a glória. Primeiro os aborrecimentos na caminhada, depois a glória. Primeiro as oposições se levantam na sua vida, depois a glória. Primeiro as guerras, depois a glória. Primeiro a cruz, depois a coroa de glória. A Bíblia Sagrada vai nos informar, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 por diante, Paulo vai dizer àquela igreja: meus queridos irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele continua, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E ele continua, ele é achado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz nos dias de Jesus era um dos piores castigos, uma das piores execuções que eram dadas pelo governo romano às pessoas que iam até a cruz. E a cruz para os judeus era algo vergonhoso, era um opróbrio. E a cruz para os judeus era estar debaixo da maldição divina, não ter a bênção divina. Mas Paulo diz, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eram as adversidades na vida de Jesus. Primeiro as adversidades, primeiro as guerras. Mas Paulo continua dizendo, mas Deus o exaltou de uma tal maneira, e Deus deu a ele um nome que está acima, além de todo nome que possa ser mencionado. E ele continua a dizer, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, todos os joelhos que estão na terra, todos os joelhos que estão embaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Levanta a tua mão assim, diga alguma coisa ao Senhor Jesus nessa noite. Jesus é Senhor, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus Pai. Primeiro as adversidades, primeiro as guerras, primeiro as lutas. Veja o que Paulo diz, que Pedro diz na sua carta, sua primeira carta universal, no capítulo 4, versículo 14, Pedro vai dizer para a igreja, se pelo nome de Cristo sois afrontado, se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Se por causa da sua fé você é afrontado, você é bem-aventurado. Se por causa da sua fé você é atacado, você é bem-aventurado. Se por causa da sua fé você é humilhado, você é bem-aventurado. Porque enquanto você é afrontado, enquanto você enfrenta a dificuldade, enquanto a guerra se levanta, aí Pedro diz, sobre a tua vida repousa o Espírito Santo da glória de Deus.
As adversidades, elas não são para separar o crente do amor de Cristo. As adversidades que vieram para Israel não foram para afastar eles da presença de Deus, não, para os fazerem crescer, para conhecerem a Deus melhor, para guardarem a esperança da entrada na terra prometida, para fazer deles pessoas que seriam referência para o mundo todo, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, era isso que Deus queria para eles, mas precisava trabalhar em suas vidas durante o período de 40 anos, período marcado primeiramente pelas adversidades. Ela não vem para separar o crente do amor de Cristo, separar o crente da comunhão com Deus, tirar o crente da casa do Senhor, tirar o crente da caminhada cristã, tirar o crente da caminhada em que está caminhando para as mansões celestiais. Ela não vem para isso, pelo contrário, elas não são para separar o crente do amor de Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai informar isso. E isso vai nos estimular, nos encorajar e vai aumentar a nossa fé, porque Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes ele o entregou por todos nós, como ele não nos dará com ele também todas as coisas? Paulo continua: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E deixa eu dizer uma palavra para você: não queira se justificar, não queira se justificar. Há um Deus no céu que justifica a tua causa, justifica a tua vida e justifica a tua caminhada. Levanta a sua mão e agradeça, porque é Ele quem te justifica. E se você observar, quanto mais nós queremos nos justificar, mais a coisa piora, complica. Mas deixa eu dizer uma coisa: há um Deus no céu, há um Deus no céu, há um Deus no céu, há um Deus no céu. Quem te justifica é Deus, quem diz quem é você é Deus, quem apresenta você é Deus, quem conhece você é Deus. Eu sei as tuas obras, disse ele. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É Deus quem justifica. Quem condenará? Foi Cristo quem morreu. Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, o perigo. E ele continua: como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados, conduzidos, levados como ovelha para o matadouro. Aí ele diz: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o povo vencedor, alegre e animado de Deus aqui. Não somente vencedor, mas o texto diz: mais do que, e ser mais do que vencedor. Segura essa palavra aí para a tua vida. Ser mais do que vencedor é ser vencedor com reserva para vencer novamente. Eu vou dizer novamente: mais do que vencedor é ser vencedor com reserva para vencer novamente aquilo que vai se levantar. Tem reserva de Deus na vida para vencer novamente. Quem acredita assim, dê uma glória para Jesus dessa noite. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí Paulo diz: porque eu estou convicto, eu estou certo. Ele continua falando: eu estou convicto, eu estou certo. Aí ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem alguma outra criatura.
Vou repetir as palavras de Paulo. Eu estou convicto, eu estou certo, que em mesmo as adversidades e lutas, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem alguma outra qualquer criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode adorar o Senhor, agradecer. Deixa eu dizer uma palavra para você. A luta que você está enfrentando é para te aproximar um pouco mais dos pés do Salvador. A guerra que você enfrenta é para te aproximar um pouco mais do Deus Criador que trouxe a tua vida para Ele através de Cristo, não para te separar. As lutas são passageiras, ela vem e passa. O salmista disse no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar mas, porém, todavia, entretanto, a alegria, a vitória, o livramento, a bênção, ela vem pela manhã, ela vem. As dificuldades, irmãos, elas não são para sempre, elas são passageiras. E quando a gente lê esse texto, o choro pode durar uma noite, a gente pode até interpretar ele literalmente e imaginar que é uma noite só, mas essa noite pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Que noite é essa que não passa, pastor? Essa noite escura, eu oro e a noite fica mais escura, eu jejum e a noite fica mais escura, eu já fiz voto e a noite fica mais escura, eu não vejo as coisas melhorar, mas Deus nos trouxe aqui para dizer, ela vai passar. Vai chegar o momento que Deus vai dizer, até aqui e não mais adiante. A alegria chega, alcança a sua vida e você vai cantar o hino da vitória. Como foi que Salomão disse? A chuva cessou e se? A chuva cessou e se? E o tempo de cantar? O tempo de cantar? Chegou. Você acredita que o tempo de cantar está vindo a caminho? Então é passageira. A caminhada ela é marcada pela presença de Deus. O texto sagrado diz no versículo 21 que nós lemos: o Senhor ia adiante deles 40 anos, e o Senhor caminhando com eles. Uma vez o povo aperreou Deus, o povo fez tanta coisa que Deus se aborreceu com o povo. Aí Moisés orando a Deus, aí Deus disse: olha, Moisés, capítulo 33, versículo 1 por diante: Moisés, a partir de hoje eu tenho uma notícia para lhe dar, Moisés. Diga, meu Senhor, olha, Moisés, eu não vou mais adiante do povo, Moisés. Foi até aqui, mas, Senhor, não vou mais. Viu, Moisés? O povo está me causando muito aborrecimento e eu não vou mais. Mas, Senhor, o que vai ser de nós? Não se preocupe, Moisés. Eu vou mandar um anjo. Não vou deixar vocês irem sozinhos, não. Vou mandar um anjo. Levanta o acampamento, levanta as tendas, avisa o povo que vai prosseguir viagem até Canaã. Mas eu não vou mais, a minha presença não vai mais. Quem vai agora é o anjo. Aí Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, eu vou te fazer um pedido. O que é que você deseja, Moisés? Senhor, eu quero te pedir algo. Eu sei que o anjo que o Senhor vai enviar, ele é capaz de levar o povo, porque é o Senhor que está enviando.
Mas eu quero te dizer, Senhor, que se a tua presença da Kalasharabakalabahasu, e Kamasia, da Kamasuri Mikambarabasia, e Kamasuri Miga, da Casso de Calamas. Senhor, se a tua presença não for, não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos desarmar a tenda, nós não vamos desarmar o tabernáculo, nós não vamos reunir a família, nós não vamos reunir a liderança, nós não vamos reunir os obreiros, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair daqui. Nós só levantamos o acampamento se o Senhor mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de decisão e decidir ir conosco, porque se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, a minha presença irá contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele quebra o arco do forte. Ele quebra o laço do passarinheiro. E a sua presença vai adiante, adiante, adiante. Oh, meu Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. A diversidade, presença de Deus e cuidado de Deus. Moisés disse ao povo durante 40 anos. Durante 40 anos. A roupa de vocês não envelheceu. Irmão, pense, imagine isso, irmão. 40 anos caminhando com esse paletó e o paletó novo do mesmo jeito. Pense aí, você que está aí, eu estou concluindo. 40 anos, o pastor Gilson andando com esse paletó e o paletó do jeito que eu comprei. Até na roupa estava o milagre de Deus. E tem mais, ele diz: os vossos pés não se incharam. 40 anos caminhando. E o sapato era aquelas alparcas de couro. 40 anos e os pés do mesmo jeito. Aí ele diz em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Durante esses 40 anos, nenhuma coisa vos faltou. Vou dizer de novo. Durante 40 anos, nenhuma. Levanta a sua mão assim e faça: nenhuma. Só assim, nenhuma coisa Deus deixou faltar. Pronto, com esse dedinho toque na pessoa e diga assim: Ele não vai deixar faltar. O cuidado dele está sobre a tua vida. Diga a ela, com o dedinho assim, olha: nenhuma. É nenhuma. É nenhuma. É nenhuma. É nenhuma. É nenhuma. É nenhuma coisa. Nenhuma. Nenhuma. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.